A maior parte dos brasileiros usa o ônibus no dia a dia. O carro aparece apenas como a terceira forma de locomoção para as tarefas diárias. A cada 4 brasileiros, um tem como principal meio de locomoção o ônibus. E o principal motivo para isso é que 42% afirmam que esse é o único meio de transporte disponível. Ainda há 14% que fazem isso para gastar menos dinheiro e 12% que usam essa opção por ser mais rápida. O segundo principal meio de locomoção dos brasileiros é o mais antigo, andar a pé. É o que 22% da população fazem para ir ao local de trabalho ou de estudo. E 37% fazem isso porque é mais rápido. Uma boa parte, 29%, fazem isso por ser mais saudável. Mas 1 em cada 5 dizem ter apenas esse meio de locomoção disponível. O carro é o terceiro meio mais utilizado e isso acontece para 19% dos brasileiros, ou praticamente 1 a cada 5. E 58% optam por ser o mais veloz. 20% escolhem esse método pelo conforto e 19% por ser mais cômodo. E a gente conversa um pouco mais sobre esse assunto aqui com o Silvio Bianchi. Silvio, tem um ditado que diz que tempo é dinheiro. E aí a gente viu aí na própria matéria dizendo que algumas pessoas usam o carro para se locomover para o trabalho, para a escola, porque é mais rápido. Outras pessoas preferem o ônibus porque é mais barato, mas ao mesmo tempo o ônibus costuma ser mais demorado. Nesse caso, Silvio, tem algum tipo de cálculo a ser feito pelo brasileiro para saber o que compensa mais, se é pagar a passagem do ônibus, se é tentar ter um automóvel, se é de bicicleta? Tem alguma forma de saber o que compensa financeiramente mais? Olha, o que mais importa é a realidade financeira de cada um, porque não vai adiantar muito, tá, fazer essa conta, decidir pelo carro e você não poder comprar o carro. Sim, vai ficar frustrado. Vai ficar frustrado. Ou seja, é muito importante realmente fazer as contas e, como estamos falando, reduzir o mais possível toda a despesa que seja supérflua nesse momento. Às vezes, usar transporte público ou caminhar vai ser bem mais conveniente do que andar de carro, principalmente em cidades grandes. Você vai falar, mas quando a distância compensa, porém, você vai usar o carro, você vai demorar, você vai precisar pagar estacionamento, que já os estacionamentos, por exemplo, em São Paulo, são um absurdo de caros. Então, aí quando você vai começar a fazer as contas, se realmente ônibus e metrô compensa mais, e caminhar um pouco compensa mais do que andar de carro. Por exemplo, um exemplo, amanhã estou indo a São Paulo a uma reunião e vou ir de ônibus, porque compensa muito mais do que ir de carro e pagar pedágio, deixar estacionamento para ter uma reunião de 2 horas. Eu prefiro ir de ônibus, pegar metrô, caminhar um pouco e vou voltar e fazer isso praticamente no mesmo tempo e vou gastar muitíssimo do que se fosse menos. de carro. Mas e nos deslocamentos dentro da própria cidade? Alguém que usa de casa para ir para o trabalho, vai de casa para a escola, tudo num raio de poucos quilômetros. Nesse caso, compensaria? Porque tem até um cálculo que é feito por alguns economistas, né, dizendo, olha, se for, sei lá, 15 quilômetros de percurso, Sim. valeria a pena você ir, por exemplo, de táxi, porque compensa mais do que pagar os custos do carro ao longo do ano inteiro se você só faz isso. Uhum. Mas o que acontece? A maioria das pessoas compra o carro, deixa o carro na garagem e começa a fazer as contas e usa o táxi, às vezes. Aí não dá. E aí já não dá. Então, sim, existe, você pode fazer esse cálculo de que seria ótimo na situação ideal. Porém, a nossa realidade... Mas a realidade do dia a dia muda tudo, né, completamente. Exatamente.